Boa noite, irmãos. Paz. Que noite maravilhosa de louvor, de adoração ao Senhor. Eu estava ali na mesa, é óbvio que a gente fica bem apreensivo, né? Chegou ali o dia de pregar, os nossos amigos já chegam ali, o presbítero Júlio já chegou ali, meu irmão, Deus te abençoe, é hoje, né? Os irmãos já começam ali a nos encorajar, nos dar força ali. E isso é muito bom, porque essa é a vida da igreja, né? Isso é muito bom, porque até falei com o pastor um pouco antes ali, eu fico feliz, porque isso é graça de Deus. Alguns trabalhos a gente teve que fazer hoje à tarde, por conta do sermão e tal, e tudo isso, toda essa dificuldade, todo esse esforço, isso é parte da vida da igreja, e eu dou graças a Deus porque eu posso experimentar esses desafios, essas dificuldades, inclusive, na vida da igreja. Hoje nós vamos falar de um texto que tem seus desafios, como a gente começou tranquilo lá em Daniel 1, 2, 3, até o 6, com apenas as narrativas ali, e de algumas semanas para cá, ou seja, os últimos dois domingos, a gente já entrou na parte mais apocalíptica, né? A gente muda um pouco o gênero ali, o tipo do texto mudou, e isso traz realmente para nós alguns desafios, mas nós vamos, com a graça de Deus, encarar esses desafios junto com a igreja em Daniel 9, amém? Então, vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia ou acompanharem, lerem comigo no telão o texto de Daniel 9, e nós vamos fazer assim, nós vamos dividir o texto em duas partes grandes, na verdade uma parte maior, que se trata da oração, e a outra parte é a parte mais trabalhosa ali do texto, nós vamos falar dela num outro momento. Então a gente vai começar lendo aqui, mas ainda assim, antes de ler, eu gostaria que vocês pensassem comigo no mundo, né? Como a gente tem presenciado absurdos, né? Como a gente tem presenciado maldade sendo reportada o tempo todo. A gente liga a televisão e a gente vê maldade, nós vemos crimes, nós vemos, enfim, coisas que a gente às vezes até duvida que um ser humano é capaz de fazer com outro. Nós vemos como cristãos estão sendo perseguidos sob governos autoritários, totalitários ao longo do mundo. Nós temos, inclusive, ranking para isso, né, da igreja perseguida. Nós vemos também a grande apostasia crescendo no meio da igreja. Nós vemos quantos têm abandonado a fé, ainda que não saiam dos arraiais, têm abandonado a fé, inclusive as pregações liberais chegando nos púlpitos, com aquelas sugestões de atualizar a escritura e coisas desse tipo. A gente consegue pensar nesse mundo? É claro que consegue, porque a gente vive esse mundo, a gente vive essa realidade hoje. E, humanamente falando, pense como as coisas hoje, elas não são como deveriam ser. Pense, e eu estou falando do Éden, ok? Pense, antes da gente ler esse texto, como que o relacionamento com Deus e com o próximo não está sendo como deveria ser anteriormente, como era lá no Éden, aquele encontro maravilhoso na viração do dia ali com o Senhor pessoalmente. Pensa em como as coisas não são. Pensando nisso, não é muito difícil a gente entender o porquê que muitos de nós ficam com aquele sentimento de desânimo, desespero. E assim vivia aquele povo no exílio. Assim vivia Daniel lá no exílio, já exilado há quase 70 anos, debaixo de um governo idólatra, opressor. Isso para falar o mínimo, como o pastor falou aqui, né? Um governo mau, um exílio dos piores ali que Israel passou.
e eles deveriam estar na sua terra, cultuando ao seu Deus, ao nosso Deus, no templo, aquela vida da igreja, como a gente acabou de falar aqui, a vida da igreja, com desafios, mas de forma perfeita, e não era assim. Esse é o momento, né, que esse povo está vivendo, e a gente vem falando isso desde o primeiro capítulo, então não preciso ficar repetindo. E pensando nisso, a gente deveria responder a pergunta de como ter esperança na glória vindoura em meio às trevas. Porque esse era o tempo que eles viviam, tempo de trevas. E aí a gente vai ler aqui agora o versículo de 1 a 3, para a gente começar a entender um pouco daquilo que eu estou falando aqui. Ok? No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado nas cinzas. Bom, como o texto mesmo diz, é no primeiro ano do rei Dario, aquele ano, provavelmente, onde ele foi jogado lá na cova dos leões, ok? E ele diz que entendeu pelos livros que o tempo que duraria as assolações de Jerusalém era de 70 anos. E nós lemos alguns textos aqui, já que retratavam, né, esse sentimento, essa realidade. Citar o rei Dario aqui demonstra para nós, pelo menos, uma expectativa do cumprimento da profecia. Porque lembram lá do capítulo 2, existia uma estátua, e essa estátua ela tinha uma cabeça de ouro, mas tinha ali os seus braços, ali, o tronco ali de prata. Então, existia uma substituição de reinos ali. Os reinos passariam. E aí você já vê essa troca de reinos aqui. Logo, o Senhor está cumprindo a sua promessa. Daniel vai aos livros e ele descobre algumas coisas lá nos livros. E é interessante que ele já vai ao Senhor em oração para poder pedir ao Senhor que realize essa grande obra, que cumpra essa promessa dos 70 anos. E é curioso, queridos, que ele vá em oração, mesmo sabendo dos atos soberanos de Deus. É curioso que ele vá em oração, sabendo que o Senhor faria, porque ele tem feito. O exílio era cumprimento de palavra do Senhor, e o Senhor tem cumprido, é propósito do Senhor cumprir. Isso, para nós, já traz um ensino, né? Porque se eu sei qual é a vontade de Deus, então, por que eu devo orar? E é muito comum ver irmãos crentes em Deus acreditando que a oração é o meio pelo qual expressamos a nossa vontade a Deus, na esperança de que Ele faça a nossa vontade. Não é isso que, geralmente, alguns irmãos nossos têm essa ideia de oração? Não. Eu vou orar ao Senhor pedindo que Ele cumpra a minha vontade. A gente não fala nesses termos, mas a nossa oração, às vezes, ela é construída dessa forma. A gente vai ao Senhor em oração e a gente, mais ou menos, diz assim: Senhor, essa é a minha vontade. Se o Senhor puder cumprir, mas faça a sua vontade. Às vezes a gente, não dessa forma, mas a gente acaba construindo uma oração nesse tipo. E ter esse tipo de visão sobre a oração pode nos fazer orar menos. Por quê? Porque se eu oro quando eu não sei qual é a clara vontade de Deus, então isso significa que quando eu sei qual é a clara vontade de Deus, eu não preciso orar. Portanto, oração não é eu expressar para Deus a minha vontade esperando que Ele cumpra. Mesmo que a gente entenda lá que Ele vai cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oração, olhando para esse texto, e como a gente vai olhar a bela oração de Daniel aqui nesse capítulo, a oração não é isso. Veja o que o reverendo Felipe Fontes, comentando sobre a oração de Daniel, ele fala: a oração não é apenas o meio através do qual nós expressamos a Deus a nossa vontade, esperando que Ele a faça. A oração é também
e principalmente, um meio através do qual nós afinamos e submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Então, oração não é somente expressar a Deus a nossa vontade, mas é expressar a nossa vontade na expectativa de que o Senhor cumpra a sua vontade em nós, descansando que na verdade de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós vemos que Daniel, diante do conhecimento da vontade de Deus e das promessas de Deus, ele se humilha em oração a Deus. O Senhor Jesus, ele nos ensinou a orar. Quando ele ensina a orar, ele vai dizer lá, logo no início ali da sua oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele praticou isso, porque se os irmãos forem em Mateus 26, 39, os irmãos vão ver Jesus, talvez no ponto alto da sua angústia, ali já no início do seu sacrifício, pedindo ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Então, orar ao Senhor é um ato de sujeição da nossa vontade. Orar ao Senhor é uma clara demonstração de que desejamos que o Senhor cumpra a sua boa e perfeita e agradável vontade. Logo diante disso, diante do conhecimento dos planos de Deus, nós somos não desencorajados a orar, mas nós somos impulsionados a orar ainda mais ao Senhor, com vistas àquilo que o Senhor já registrou. Então, diante disso, nós vamos observar, agora nós vamos ler a oração de Daniel, belíssima oração, como eu já disse, e nós vamos perceber algumas coisas com isso, ok? Então, Daniel, agora nós vamos ler do 4 ao 19, para a gente não perder tempo. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós,
pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus, Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Queridos, perceba que Daniel demonstra como ele conhece esse Deus que ele está orando. Perceberam isso? Percebe que, como ele está consciente, ele tem a plena certeza de quem Deus é, de que a justiça que está sobre o povo é justa, a ira que está sobre o povo é justa, por conta do pecado do povo. Vocês conseguem perceber isso? Essa oração, alguns dividem ela em 3 partes, por conta do momento de adoração que existe no início, mas a maior parte é a parte de confissão, e no final a parte de intercessão. Então, nessa primeira parte, ou na segunda parte, na parte de intercessão, nós temos ali ele colocando não só o seu pecado diante de Deus, mas o pecado do seu povo. Ele pede perdão diversas vezes ali pelo pecado dos seus pais, dos reis que não deram ouvido aos profetas, dos líderes, do povo. Enfim, ele coloca ali o pecado do seu povo, ele se identifica como parte do problema. E na segunda parte, ou na última parte, ele intercede pelas misericórdias de Deus. Ele pede pelas misericórdias de Deus, também movido pelas promessas de Deus. Então, a oração, primeiro, ela tem esse aspecto de enaltecer a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus à sua própria palavra, porque tanto o juízo quanto a confiança que ele tem de que o Senhor pode ouvir a sua oração é expressão da sua confiança na fidelidade do Senhor, porque o Senhor é fiel à sua palavra. E ele confia nesse relacionamento, nessa pessoalidade que Deus tem com o seu povo. O Senhor é um Deus pessoal, ele realmente se relaciona pessoalmente com o seu povo. Eu não estou falando aqui de carne e sangue, eu estou falando aqui de relacionamento próximo, íntimo com o seu povo. E ele coloca tudo isso na sua oração. E o segundo aspecto dessa oração é como Deus está no centro dessa oração. Deus está no centro de toda a oração. Ele começa adorando ao Senhor, ele começa lembrando de como o Senhor ele está derramando o seu juízo, o seu justo juízo, e ele vai ao Senhor ali em petição, para que o Senhor mesmo se lembre do seu povo, que é chamado pelo seu nome. E isso nos ensina, queridos, pelo menos 2 coisas. A primeira é que a nossa oração deve ser prioritariamente com vistas aos interesses de Deus e não os nossos. Todas as nossas orações devem ser prioritariamente feitas com vistas aos interesses de Deus
e não os nossos. Mas como é que eu vou fazer aquela oração do dia, aquela oração que eu vou orar lá, para quem tem o costume de orar quando está comendo, ali antes de comer, prioritariamente, com vistas a quem Deus é, a fidelidade de Deus, e como o Senhor se relaciona pessoalmente com você. Quando Jesus ensinou a orar, eu comecei a falar disso, então vamos continuar. Jesus, ele ensina uma oração, basicamente, alguns vão, também não há muito consenso, né, entre 6 ou 7 petições, mas nós temos ali 7 partes na oração de Jesus, onde ele vai fazer 3 pedidos iniciais que vão ser voltados aos interesses de Deus, e os 3 últimos pedidos vão ser também voltados aos interesses de Deus, e o pedido que tem uma característica mais pessoal, mais das necessidades ali do ser humano, você vai perceber que é um pedido modesto, é um pedido onde não tem esse tom das orações contemporâneas que a gente vê hoje aqui. Então, o primeiro pedido seria: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí o outro pedido, que eu digo que é aquele pedido singelo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que é uma demonstração clara da confiança de Deus, da fidelidade de Deus, no cuidado diário com o seu povo. Ele não está ensinando a pedir pelo pão de amanhã, mas ele está pedindo pelo pão de cada dia. E aí, perdoa as nossas dívidas. Se tem alguém engajado no perdão das nossas dívidas, é o próprio Deus. O próprio Deus é quem está mais interessado nisso, é quem realmente se engajou em dar meios e perdoar de fato. E aí, não nos deixe cair em tentação, e nós vamos ver que o Senhor dá meios para que a gente não sucumba a tentações. Ele não nos deu tentações as quais a gente não possa suportar, e livra-nos do mal, que são todos de interesse do próprio Deus. Então, se em primeiro lugar a gente aprende aqui que as nossas orações devem ser prioritariamente com vista aos interesses de Deus, essa oração de Daniel também nos ensina que a oração deve se pautar no que Deus prometeu. Você vai perceber que ele não pede nada ao Senhor, não ora ao Senhor ali, nada fora das suas promessas, nada que o Senhor já não tinha prometido. Nós lemos aqui Deuteronômio, promessa de Deus, e que está ali constante na oração, palavras de Moisés citadas ali, né, na oração. Nós lemos aqui, eu não sei se a gente chegou a ler, mas Jeremias 29, Jeremias 25, que é onde ele deve ter visto eventualmente que duraria 70 anos ali o exílio e tudo mais. Então, nossas orações devem ser pautadas naquilo que Deus prometeu. Isaac, mas como assim? Exemplos práticos disso. Como é que eu vou orar ao Senhor baseado ou pautado nas promessas do Senhor? Veja Mateus 28:20, a parte B. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, se a sua oração ela é um pedido para que o Senhor esteja com você, essa é uma oração baseada nas promessas do Senhor. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, Senhor, que essa dificuldade, então, me ensine, me conforme, me ajuste, me torne mais parecido com o seu Filho. É baseado em Romanos 8:28. 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam
suportar. Senhor, estou quase sucumbindo. Me dê meios para suportar essa provação. Me dê meios, Senhor, para continuar lutando, perseverando. Aos ansiosos, eu acho que aqui, meu irmão, não deve salvar ninguém. Então, aqui todo mundo tem seu nível de ansiedade, certo? Filipenses 4, 6 e 7, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Certamente, nos dias que a gente estiver pedindo ao Senhor por paz, nós pediremos baseados em sua palavra. E a promessa da era vindoura, e a promessa da eternidade? 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Senhor, vem. Senhor, já completa a boa obra em nós, Senhor. São orações pautadas na palavra de Deus. Eu não estou aqui criando regras de como você deve compor a sua oração. Mas entenda que, se você já não faz isso, pense, baseie a sua oração naquilo que o Senhor já disse em sua palavra. E é isso que Daniel fez. E veja, o que a gente percebeu aqui é que antes mesmo de Daniel terminar de orar, o anjo já havia saído de lá e chegado para poder dar respostas a essa oração. Então, vá ao Senhor sabendo quem Ele é. Vá ao Senhor em oração sabendo o que Ele falou em sua palavra e sujeite a Ele os anseios do seu coração. Esse é o maior aprendizado aí com relação à oração de Daniel. E aí nós vamos seguir a próxima sequência de versos, né, que vão tratar da parte mais delicada do texto. Então, Daniel, ali 9, versículo 20 a 23, Daniel estava orando. Vamos ler essa passagem? Daniel estava orando ainda, quando o Senhor respondeu a sua oração. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Sim, enquanto ainda orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Daniel estava orando, o anjo chega, e Daniel, que tinha visto pelos livros, a gente já vai ler essa parte perigosa aí do texto. Daniel tinha visto pelos livros que o Senhor restauraria o relacionamento do seu povo com ele dentro desse tempo de 70 anos. Logo, o Senhor envia Gabriel para organizar algumas coisas na cabeça de Daniel. Então, ele envia esse anjo Gabriel para que algumas coisas fossem organizadas na expectativa de Daniel. Porque, lembre, nessa altura a gente já consegue ver claramente que Deus restaurará definitivamente o seu povo. Deus vai fazer isso. A gente vê mais claramente ainda no verso 24. Mas Daniel tinha essa expectativa dos 70 anos, que estavam para se cumprir. Talvez ali, ele estava no ano 68, no ano 69, ali, por ali. Então, ele sabia que estava para acontecer. E o Senhor envia Daniel para dar uma ajustada em sua expectativa. Veja o versículo 24.
70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Perceberam que o plano do Senhor, ele é maior do que aquilo que Daniel tinha em mente? Daniel tinha em mente o quê? Libertar o povo do exílio, restaurar a cidade, os muros e reedificar o templo. Era isso que Daniel tinha em mente, certo? Mas o texto mostra que o Senhor tinha esses planos, ele cumpriu esses planos, obviamente, mas ele também tinha um plano maior e completo para restauração de todas as coisas, de forma definitiva. E ele fala ali de 6 coisas: transgressão cessar, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. A gente poderia, sim, entrar aqui um por um. Na quarta-feira dá para perguntar ao pastor um por um, se os irmãos quiserem. A gente poderia aqui explicar um por um, mas a gente aprende muito mais entendendo o porquê desse plano completo do que onde se encaixa cada coisa aqui. Então, a gente pode perceber, pelo menos, que 3 partes, né, dessas 6 coisas, dessas 6 etapas aqui, aconteceram ali como atos redentores de Deus, e outra parte como efeito desses atos redentores de Deus, como ensina o reverendo Felipe Fontes. Cada uma dessas 6 coisas sugere, da forma como está escrito ali, um cumprimento definitivo. É isso que a gente precisa aprender com as 6 coisas aqui. Quando ele vai falar acabar com a transgressão, acabar não é de forma parcial, é acabar com a transgressão mesmo. Quando ele vai falar em dar fim ao pecado, é dar fim ao pecado mesmo. Estamos lutando, de certa forma, com o pecado hoje? Estamos lutando. Então, ele está falando aqui de dar fim aos pecados, de expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. E esse ponto aqui talvez seja o ponto mais alto em relação a algo que é definitivo. Por quê? Porque ele está falando de trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Se a expectativa de Daniel era uma restauração definitiva do povo de Deus, então o anjo acaba de reafirmar isso. E é isso que nós aprendemos aqui. Deus restaurará de forma definitiva o seu povo. Deus restaurará cada um de nós de forma definitiva. A pergunta é se nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor vai fazer essas coisas? Nós cremos que o Senhor vai fazer nova todas as coisas? Nós cremos que as dificuldades que nós tratamos lá em cima, na introdução, elas vão cessar? Que essa maldade vai se encerrar? Nós cremos que a eternidade é uma realidade? Lá na semana acadêmica, na terça-feira, nós tivemos um pequeno momento ali com o reverendo doutor Davi Charles Gomes, quando ele estava mais ou menos explicando o que era mais real, né? Se era a minha mente ou um paralelepípedo. E ouvir aquele homem de Deus ali é maravilhoso, porque a eternidade é uma realidade. É uma realidade, é mais real do que o paralelepípedo. Porque o paralelepípedo amanhã, a gente pode mudar essa ideia de paralelepípedo. Pode ser só pedrinha, pedra 0. Pode ser pedra 1, pedra 2. Pode nem ser um paralelepípedo. Mas a eternidade é imutável, é real mesmo. Ela existe mesmo. Será que ela existe para nós? Ou a gente vai se adequar àquela fala do ceticismo, geralmente, né? Não, eu não creio em Deus, mas eu gostaria de crer em Deus porque vocês têm aquela esperança, né? Aquela esperança que faz vocês vencerem as lutas diárias. Vocês são presos numa coisa que não existe,
mas pelo menos vocês são felizes, presos nessa coisa que não existe. Porque esse é o argumento do ateísmo, quando fala dessas coisas aqui que a gente está falando agora. A eternidade é real, de fato, para nós? Então, se ela é real, eu gostaria de trazer algumas sugestões para nós a partir desse ensino. Continue trabalhando na sua santificação. Continue lutando contra o pecado. Continue trabalhando no seu casamento. Continue trabalhando no seu temperamento. Continue trabalhando nos relacionamentos interpessoais com as pessoas, com o seu trabalho. Continue servindo a igreja do Senhor. Continue amando as pessoas. Continue vivendo essa vida com a expectativa na realidade. Continue resistindo às sugestões malignas nos negócios da vida ali do dia a dia. Continue. Porque o texto nos ensina que o Senhor, de forma indubitável, vai fazer nova todas as coisas. Ele restaurará a santidade do seu povo, esse relacionamento com Ele. Só podemos nos relacionar plenamente com eles, sem depender de um mediador, quando Ele, de fato, fizer nova todas as coisas. E aí estaríamos com Ele, face a face, num relacionamento pleno, numa santidade plena. Enquanto isso, a gente segue ali lutando, de forma beligerante. Então, se o Senhor Ele vai restaurar, e Ele vai restaurar todas as coisas definitivamente, a outra parte do versículo 24 mostra que Ele vai restaurar todas as coisas no tempo que Ele determinou para acontecer. No tempo que Ele determinou para acontecer. Não é no nosso tempo, e é isso que a gente aprende aqui com o verso 24. Porque, como eu disse, Deus tinha uma ideia de tempo e de realização diferente da que Daniel esperava. Daniel também esperava a restauração definitiva. Mas, para Daniel, a restauração definitiva era libertação, construção da cidade e construção do templo ali para voltar a cultuar ao Senhor. Para ele era isso. Mas o anjo chegou para poder organizar para ele, dizendo que se tratava não de 70 anos, mas de 77. E aí que a coisa começa a dar uma leve complicada, não se assustem. Essa talvez seja a primeira controvérsia do texto. Bom, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Bom, Isaac, a expectativa ali era de 70 anos. E ele está falando aqui de 77. Se a gente fosse colocar isso em semanas, daria ali 1 ano e pouquinho. 1 ano e quase 1 ano e meio, né? Mas a gente não costuma olhar os números na literatura apocalíptica, que é essa do capítulo 7, do capítulo 8, assim, dessa forma. Geralmente, a gente olha nesse gênero literário aqui, os números como símbolos, como números simbólicos e não literais. Essa talvez seja a primeira objeção que a gente pode fazer a uma ideia de uma leitura literal dos 77. Eu estou falando 77 porque no hebraico é 77 mesmo. Não são 70 semanas. Tudo bem alguns tradutores usarem semanas para 7 e semanas de forma semelhante, porque a gente tem esse uso nas Escrituras. Então, é natural a gente ver isso, né, sendo traduzido como 77, ou 70 semanas. Mas a expressão, se a gente tivesse que traduzir de forma direta, seria 77. Então, não dá para a gente ver isso de forma literal. A gente não está falando aqui de 77 um do lado do outro. 77 nos leva a não ficar somando 7 mais 7 mais 7, mas sim 70 vezes 7, ok? E aí daí vem a ideia de 70 vezes 7. Então, se o gênero literário ele já sugere que isso não é literal, uma outra objeção muito grande é que a história dos eventos que estão sendo reportados aqui não cabe em 490 anos. Não cabe. Se os irmãos começarem a somar, e na quarta-feira talvez a gente consiga trabalhar um pouco mais isso,
mas a gente não consegue somar da ordem lá que saiu para a libertação, para a volta do povo do exílio, até a construção de Jerusalém. Mas qual construção? A construção do muro, da cidade, a edificação do templo. De qual das três ordens que a gente está falando? E aí, se a gente for calcular e somar com a outra etapa, o segundo período, já vai dar mais do que 490 anos. E a última semana vai ficar de fora pelo menos um tantão de anos, pelo menos uns 100 e poucos anos. Então, a história dos fatos que acontecem nesse período não cabem em 490 anos literais, ok? E a literalidade parcial é uma incoerência, meus irmãos. Por quê que eu estou falando de literalidade parcial? Porque se a gente já pegou 77, e aí fala que são 70 semanas, mas não de dias, e sim de anos, os irmãos concordam comigo que a literalidade já não existe, certo? Já não existe literalidade, porque a gente está mudando de dias, semanas de dias, para semanas de anos. E a gente aprende lá nos primeiros anos do ensino fundamental que semanas são compostas de 7 dias, e não de 7 anos. Então, a literalidade aqui não vai funcionar. Lembram que em Mateus 18, 22, eu não sei se eu coloquei aí a citação, o Pedro pergunta para Jesus quanto deveria perdoar. E ele vai responder também, 70 vezes 7. E aí eu tenho certeza que nenhum irmão aqui vai pensar assim, o irmão Isaac já me pediu perdão 490 vezes. Na próxima, eu não vou perdoar. Não é isso. Então, a gente não está olhando o 490, nem no texto onde Jesus fala, nem no texto de Daniel, de forma literal. Queridos, é algo mais interessante aqui. A gente está pensando, portanto, em semanas simbólicas, ou períodos simbólicos que a gente já vai ver como eles são divididos. Então, se Daniel, que não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha e-mail, não tinha macarrão instantâneo, que bota ali na água e 3 minutos fica pronto, precisava entender que as coisas não iriam acontecer no tempo dele, imagina a gente. Era isso que ele estava aprendendo. Eu pensava que era 70 anos, e chega o anjo, e já tinha a sua confiança, porque o anjo apareceu ali numa outra visão, para dizer, 70 anos vai acontecer X coisas, mas o Senhor tem para a restauração do seu povo 70 setes, e não 70 anos, como você está pensando. A restauração não é isso. Ela vai acontecer sim, mas ela vai acontecer no tempo que Deus determinou para que ela acontecesse. Queridos, nós vivemos na era do instantâneo, como chamou o comentarista bíblico. O risco da gente estar vivendo no meio dessa era do instantâneo é imaginar que os nossos relacionamentos com Deus e com o outro também deve ser restaurado assim de forma instantânea. Às vezes acho que o casal, geralmente, quando ele casa, os primeiros conflitos que acontecem ali são de ordem de adaptação. E talvez algumas coisas não mudam ali, e aí vem o esposo e começa a entrar em oração, a esposa começa a entrar em oração, mas na expectativa de que vai orar agora, e quando ela voltar lá para o quarto, já vai estar resolvido. Ou quando ele começa a orar, e aí quando orou, Senhor, ela está ali em casa, eu estou no trabalho, ou ela está na rua, ela está trabalhando, e eu estou também no meu trabalho, e quando a gente voltar para casa, Senhor, por favor, restaura, Senhor, o nosso casamento. Não é assim que a gente ora, mas a gente acha que essas coisas vão acontecer de forma imediata, instantânea, porque a gente vive nesse ambiente de coisas instantâneas. Lembra da aplicação anterior ali, quando eu estava falando de continuar trabalhando na sua santificação? Isso aqui nos ensina algo muito interessante. O fato
da luta contra o pecado, só é possibilitada, essa luta contra o pecado só é possibilitada pela obra de Cristo na cruz. Senão, nem luta a gente teria. Ok? O fato dessa luta contra o pecado ser demorada e trabalhosa nos ensina a termos paciência com a luta dos nossos irmãos. Estenda essa graça de lutar diariamente contra o pecado, estenda essa graça aos outros. Trabalhe isso com os outros. E aqui a gente já aprende algo da nossa vida comunitária. Às vezes a gente olha um irmão novo convertido e já espera que ele vá alcançar tudo aquilo que você já alcançou. Zero paciência com o irmão. Meu irmão, o negócio agora é símbolos de fé, passou lá na classe de catecúmeno, caiu aqui, meu irmão, na linha. E não funciona assim. Não funciona do nosso jeito. Pode ser muito rápido? Pode ser muito rápido. Pode ser demorado? Pode ser demorado. Então, estenda essa destra de companhia, como a gente faz geralmente aqui na recepção dos irmãos e tal. Estenda isso, trabalhe com ele, lute com ele, junto com ele, encoraje ele nessa luta contra as suas lutas pessoais. Difícil, né, a gente falar disso na era do instantâneo, na era onde a gente quer que as coisas aconteçam dessa forma. E assim funciona com tudo, com esposa, marido, filhos. Às vezes a gente fala com filho, eu não estou vivendo isso ainda, não em termos mais graves, né, o João Pedro tem 10 anos, mas a gente já fala algumas coisas que a gente tem que ter uma certa paciência ali, então tenha paciência. Alguém teve paciência com você, né, quando você era pequenininho ali. Então, queridos, essa passagem ela tem nos ensinado que o Senhor restaurará definitivamente todas as coisas. O Senhor restaurará no tempo que Ele determinou todas as coisas. E, por último, o Senhor restaurará em diferentes etapas. E eu não vou me ater aqui tão trabalhosamente na explicação das 70 semanas de anos que a gente tem aqui. Mas, veja o que o texto de 25 a 27 nos diz. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para a restauração e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, basicamente, a gente tem aqui as 70 semanas divididas em 3 partes. A primeira e a segunda parte, se vocês vão perceberem, ele coloca junto ali. Ok? Ele coloca 7 semanas e 62 semanas. E muito talvez tenha um propósito para ele colocar isso junto. E os irmãos vão perceber que ele coloca informações meio que faltando para nós, para a gente fechar todos os dados ali. Um mestre da igreja do 4º século, ao observar esse texto, o nome desse camarada é Jerônimo, ele achou ali cerca de 9 possibilidades nesse texto. 9 possibilidades. Ensinada por mestres diferentes daquele tempo. Isso no 4º século, muito mais próximo ali do grego bíblico, muito mais próximo, né, de alguns tempos que a gente nem tem, queridos. A gente nem tem como ter acesso a essas coisas. E ele vai dizer que ele não quer tomar partido. Ele prefere que a gente tenha a humildade de entender que algumas coisas aqui não dá para cravar, não dá para realmente dizer que é assim que está sendo falado aqui. Não funciona assim. E aí alguém poderia perguntar, mas Isaac, eu vou sair daqui hoje então sem
sem ficar sabendo se o anticristo, ele vai lá firmar uma aliança com muitos, e aí ele vai, na metade da semana, vai fazer isso, vai fazer aquilo, como algumas visões aí. Não vamos sair daqui hoje sabendo disso, mas a gente vai sair daqui hoje olhando para o texto, se atendo àquilo que o texto diz e aprender aquilo que Daniel aprendeu com toda essa profecia. Então, você tem sete semanas, e no início da semana ele dá um dado. Vai sair a ordem lá para libertação do povo, para o fim do exílio. Ele não dá a informação, queridos, ele não dá a informação do fim do primeiro grupo ali, de 7 semanas. Ele também não dá, obviamente, informações para o início da segunda sequência, que é de 62 semanas. Portanto, o tempo total aí dessa primeira e segunda etapa é de 69 semanas. Eu sei que o pastor não avisou para os irmãos que tinham que trazer calculadora no culto hoje, mas fiquem aí, vai ficar tudo claro. E aí, mas ele dá um dado para o final da semana 69, que é o aparecimento do ungido. Ele dá esse dado. Por que a gente não precisa dessas informações, apesar de poder especular, como muitos no campo da teologia vai fazer, e está tudo bem com isso? Porque isso não importa mesmo. Importa para nós as 3 coisas que nós temos visto, estudando Daniel 9. O Senhor vai restaurar definitivamente todas as coisas, o Senhor vai restaurar o seu tempo, e essa terceira coisa ele vai restaurar em partes. Ele vai restaurar todas as coisas, mas ele vai restaurar em partes. E aí a gente vai entender rapidamente, para acabar, o que seria isso. E ele começa ali o 25 dizendo, saiba e entenda. Então não é algo obscuro. Gabriel não está ali querendo falar um negócio, vou falar aqui mais ou menos, pegou, não pegou, não pegou. Não é isso. Ele está ali para explicar algo que Daniel precisava entender. A gente não entende, porque a gente está distante desse texto em termos históricos. A gente está distante e não temos os dados que a gente precisa para poder cravar isso. Então, a primeira etapa, ela começa nessa ordem, e aí a gente não tem o final da primeira etapa, nem o início da segunda etapa, mas a gente tem o final da segunda etapa. Portanto, saiu lá, o povo, a gente pode especular o que é no meio? Pode especular. Geralmente, alguns especulam que é a reconstrução de Jerusalém. E é justamente aquilo pelo qual Daniel orava. Curiosamente, o anjo ignorou esse fato. Ele ignorou esse fato. Daniel estava orando por uma coisa e o anjo chega e fala outra coisa. Ele responde de outra forma. O que a visão está fazendo? Está dando uma ampliada na visão. Ele está fazendo com que Daniel se afaste do hiperfoco que ele estava numa pequena restauração transitória, para mostrar para ele, olha, inclusive esse tempo aí que vai ser reconstruído, ele vai ser destruído novamente. Esse templo vai ser destruído novamente. Você não vai viver esse tipo de justiça eterna agora, nos 70 anos chegando. Não vai. O versículo 27, queridos, ele acaba sendo o mais difícil desse capítulo, porque a gente não consegue dizer quem é que fará essa aliança, ou quem é que vai realmente ali na metade da semana cessar o sacrifício, quem é que vai causar toda a desolação e destruição, se é o ungido, se é o povo do príncipe, ou se é o príncipe. Mas não, a gente não consegue. Essa talvez seja a parte mais difícil do texto. Seria uma baita falta de humildade da minha parte querer dizer aquilo que grandes homens de Deus, inclusive o reverendo Felipe Fontes e outros que nos ajudam a chegar na compreensão desse texto, não chegaram. Eles vão dizer sim as suas convicções, como eu vou dizer aqui. Quando se fala em desolação e tudo mais, Jesus cita algo aqui, muito parecido numa referência provável à destruição que veio no ano 70. Então, o final da segunda etapa é a chegada do Messias. E logo depois começa a última semana. No início dessa última semana, ou no final da semana 69, é quando chega o Messias. Então, a gente tem esse dado do início da última semana. Ok?
E a gente tem um outro dado interessante, é que no meio da semana, ele fará cessar aí as ofertas de cereais e tudo mais, mas a gente não tem nada sobre o final dessa semana. Então, o que a gente aprende com isso, Isaac? Se a gente não vai sair daqui sabendo se é o anticristo, se é o ungido, se é o povo, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que nós devemos descansar e confiar em Deus, aguardando a próxima etapa. Daniel foi chamado pelo anjo para aguardar a próxima etapa, ainda que ele não fosse ver. Ele foi chamado para registrar tudo isso, para que o povo fosse encorajado, como a gente viu desde o primeiro capítulo lá, inclusive nisso. Vai ser reconstruído o templo, mas o templo está dizendo aqui, nessa visão aqui do capítulo 9, aqui, que vai ser destruído, mas existe uma etapa maior, algo maior vai acontecer. O que o anjo está fazendo aqui é colocando a visão de Daniel e de todos nós aqui, queridos, no ungido. O ungido, ele abre essa semana. O ungido, ele começa essa semana, ele chega nascendo nessa última semana. No meio dessa semana, que é o que a gente geralmente assume, provável, é a morte de Jesus, ressurreição e ascensão de Jesus. No meio dessa semana. Assim, acontece lá a destruição no ano 70, mas a gente não tem dados aqui sobre o fim no texto de Daniel. Ok, Isaac, mas nós lemos, inclusive, Jeremias 31 aqui, logo após o momento de confissão de pecados, quando Jesus é prometido aqui que Jesus viria e faria uma nova aliança. E nós estamos nessa nova aliança, ok? Mas a gente não tem o dado da última semana. Nós não temos o dado da última semana, como ela fecha, como ela termina. Não em Daniel 9. Não em Daniel 9. Mas em Atos 1, do 9 ao 11, nós temos. Eu gostaria de ler com os irmãos. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. É assim que termina a última semana, queridos. A última semana termina com Jesus vindo da mesma forma como ele subiu diante dos olhos desses homens aqui. É assim que termina a última semana. O Senhor vai restaurar o seu relacionamento com o seu povo de forma definitiva. Ele vai restaurar isso no seu tempo e ao seu modo, em partes, como ele decidiu. O nosso papel nesse período todo que nós vamos viver é morrer, se for preciso, aguardando a próxima etapa, que é ver Jesus voltando da mesma forma como ele subiu. Para fechar, então, a nossa aplicação final vai ser as próprias palavras de Jesus. Vamos abrir lá em Apocalipse 22. E nós vamos ler do verso 10 ao 16. Está conseguindo colocar o texto mais não? Apocalipse 22, do verso 10 ao 16. Não, né? Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar, por favor. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o início da semana, queridos, e o Ômega, o fim da semana. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelos portões.
Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Anuncie, então, queridos, aguardando a próxima etapa, a outros que Jesus virá. Anuncie, essa é a missão da igreja. Anuncie a outros que Jesus virá. Enquanto isso, eu não vou saber que o anticristo, que a besta, que o 666, que... Queridos, o que importa é que ele de fato virá. Isso é legal para quarta-feira. Quarta-feira isso é legal. A gente vai conversar lá. Mas até lá, naquele grande dia, anuncie a todos que os irmãos tiverem acesso. Ele virá. A gente até pode especular as coisas aqui como a gente sugeriu. Mas, como o reverendo Felipe Fontes lembrou, comentando, né, e pregando sobre esse texto, lá naquele grande dia, Jesus não vai chegar, se ele for fazer alguma pergunta para nós, ele não vai chegar perguntando: e aí, acertou? Acertou quando eu viria? Acertou quando, de fato, ali a 7ª trombeta ia tocar? Acertou se era no meio da grande tribulação, no final da grande tribulação? Acertou? Ele não, se ele for perguntar alguma coisa, queridos, não será isso. Se ele for perguntar alguma coisa, talvez seja: você avisou que eu viria? Você avisou que isso ia acontecer? Você avisou que eu iria restaurar todas as coisas? Então, que a gente continue na prática da justiça, lutando contra o pecado, na nossa busca por essa santificação, que é o Senhor mesmo que nos ajuda, mas a gente faça tudo isso com esperança na consumação, na glorificação de todas as coisas. E lá, queridos, naquele grande dia, todas as coisas serão como deveriam ser. Todas as coisas serão como deveriam ser. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou orar.